Coritiba encerrou a sua preparação para o jogo de hoje, às 8 horas da noite no Couto Pereira, contra a equipe do Cuiabá. A principal novidade na relação dos jogadores para a partida desta noite foi a volta do zagueiro Reinaldo. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. Após a parada de 10 dias do Campeonato Brasileiro por causa da data FIFA, o Coritiba volta a campo na noite desta quarta-feira para enfrentar o Cuiabá no Couto Pereira, tentando manter o embalo daquelas duas ótimas vitórias sobre adversários da parte de cima da tabela. No Clássico Atletiba, no Couto Pereira, e depois o triunfo sobre o Atlético Mineiro, na Arena MRV, lá em Belo Horizonte. Foi a primeira derrota do Galo na sua nova casa. E uma situação que para o Coxa era tida praticamente como irreversível no Campeonato Brasileiro, 12 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, agora ganha contornos do início de uma reação, já que a desvantagem caiu para 8 pontos e são duas partidas seguidas dentro de casa. Depois do Cuiabá, na noite de hoje, o Palmeiras. No domingo, todos no clube apontam que com 6 pontos conquistados, ou no mínimo 4, Coritiba voltaria de vez para essa briga, aliás, antes de um confronto direto que na semana que vem será contra o Santos, na Vila Belmiro. Na preparação para enfrentar o Cuiabá, o técnico Thiago Kozlowski não contou com o seu goleador, o Islam Slimani, que na data FIFA defendeu a Argélia em 2 amistosos. Ele, depois do jogo contra o Egito, na segunda-feira, que aliás marcou o gol argelino já nos acréscimos de empate e manteve a ótima média de gols, né, por clube e seleção. São 5 bolas na rede nas 5 últimas partidas. Já voltou aqui para o Brasil, né, chegou na noite de ontem e mesmo com o cansaço da viagem, o planejamento da comissão técnica é ter o Slimani em campo como titular na noite de hoje diante do Cuiabá. Até por isso, ele, numa conversa com o treinador da seleção argelina, pediu para entrar apenas no segundo tempo e se preservar fisicamente. Os problemas para o Coritiba estão concentrados na dupla de zaga, já que os atletas que vinham atuando, aliás, com firmeza, pelo menos nos 2 últimos jogos, o Kusevich e o Henrique, não estão à disposição da comissão técnica. O Henrique suspenso por ter tomado o 3º cartão amarelo e o Kusevich por causa daquela cabeçada que ele levou do próprio companheiro, Diogo Oliveira, numa discussão no jogo contra o Atlético Mineiro. Inclusive teve uma fratura na face e precisou passar por uma cirurgia, deve ficar cerca de 1 mês afastado. Quanto a esse assunto, né, ontem foram divulgadas imagens do momento em que o Diogo Oliveira acerta uma cabeçada no Kusevich ainda durante o primeiro tempo, lá na partida em Belo Horizonte, que esclareceu devidamente o que aconteceu. Coritiba, inclusive, admitiu nos bastidores que deu uma punição para o Diogo Oliveira, que também está afastado por causa de um problema muscular na panturrilha. A tendência é que entrem em campo 2 jovens, o Jean Pedroso, que já entrou no lugar do Kusevich lá em Belo Horizonte, e o Thalisson, ele que nem sequer jogou ainda nesta temporada com a camisa do Coxa. A última participação dele pelo Alviverde foi no Campeonato Paranaense do ano passado. Depois até chegou a ser negociado com o Norwich City da Inglaterra, mas teve um problema para obter o visto de trabalho, por isso a negociação foi desfeita. Mais recentemente foi emprestado para o Camboriú para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro e voltou a fazer parte do elenco Coxa Branca a pedido do técnico Thiago Kozlowski. Agora deve ter a oportunidade de ir para campo e como titular, ao lado ali do Jean Pedroso. Também está relacionado o Reinaldo, ele que teve uma fratura de braço logo após estrear com a camisa do Coritiba. Foi no começo do segundo turno contra o Fortaleza, um jogo fora de casa, e a ideia é que fosse mantido naquele momento no time titular, mas teve o azar dessa fratura, passou por uma cirurgia, já fez a sua recuperação e deve ser a opção no banco de reservas, até porque outros atletas também ainda não estão à disposição, como o caso do Maurício Antônio, que se recupera de uma lesão muscular, e também do Thiago Dombrowski, que passou por uma cirurgia. Vamos lá com a provável formação do Coritiba, então, para esse jogo contra o Cuiabá. Tem o goleiro Gabriel, a linha defensiva de Natanael, Jean Pedroso, Thalisson e Vitor Luiz, que agradou como titular nos 2 últimos jogos e deve ser mantido, mesmo que o Jamerson tenha feito aquela jogadaça para o gol do Slimani contra o Atlético Mineiro. Meio de campo com um tripé mantido, formado por William Farias, o Sebastian Gomes e o Matheus Bianchi. Mais à frente, a volta do Marcelino Moreno, após cumprir suspensão, junto com o Robson e o Islam Slimani, mesmo cansado. É a esperança de gols aí do Coritiba para esse jogo contra o Cuiabá e para a reta final do Campeonato Brasileiro nessa luta desesperada contra o rebaixamento. Osmar. Obrigado, Nicolas França.
Já já nós vamos falar da Gongra Multimarcas. Antes vamos ver aí a imagem que o Nicolas falou, né, do Diogo Oliveira. Olha aí, é a jogada do Galo, tem a jogada na área, né? Aí a jogada, a bola vai pela linha de fundo e aí acontece o desentendimento. O Kusevich vai em direção lá ao Diogo, quer ver? Bem nesse momento agora. Olha lá, deu a cabeçada. Olha lá, o jogador Kusevich já sai ali com dores e tal. E aí vai pro vestiário depois e nem volta. É essa a imagem aí que o Nicolas França acabou se referindo. Agradecendo as imagens ali da Itatiaia. Muito obrigado. Ô Marcelo Ortiz, torcida do Coritiba e o time do Coritiba motivados aí justamente para esse grande jogo hoje à noite, 8 horas da noite, seguramente com o estádio lotado no Couto Pereira, Marcelo Ortiz. A torcida Coxa Branca vive uma expectativa muito grande. Otimismo, é verdade, apesar da campanha ruim que faz o Coritiba, Osmar, porque o Coritiba teve essa sequência agora e tem uma possibilidade ainda maior. Venceu o Atletiba, venceu o Atlético Mineiro, tem agora a equipe do Cuiabá e depois tem em casa o Palmeiras. Se conseguir fechar nesse pacote 4 vitórias em 4 jogos, é difícil, eu sei disso, mas se fechar esse pacote, Osmar, há toda a possibilidade, sim, de ter também, além da pontuação que melhora demais, já está melhorando, mas tem o estado anímico. E isso faz uma baita diferença. O psicológico faz diferença para qualquer ser humano, não é diferente para os jogadores do Coritiba e assim será se ele conseguir a vitória. Tenho certeza o torcedor fará a sua parte, comparecerá e empurrará o time para pegar uma equipe como é o caso do Cuiabá, que é bem treinada, bem comandada, não vou entrar no mérito da questão, mas o Antônio Oliveira lá se deu bem, lá acertou o time e faz uma campanha para permanência. Por isso, talvez essa seja a dificuldade. Eu tenho a impressão que o Cuiabá entra em campo para tentar resolver a situação, mesmo que seja de empate, de um ponto. Por ser fora de casa não é ruim. Por isso dificultará o jogo para o Coritiba, que vai ter que propor o jogo, mas ter principalmente paciência para tirar o 0 do marcador. É isso aí, Marcelo Ortiz. Vamos aguardar então. Acredito em um bom jogo e a vitória do Coritiba hoje no estádio Major Antônio Couto Pereira.